por que Cristo foi superior a Moisés? Será que Cristo realmente excedeu o grande líder Moisés? E se ele excedeu, se ele foi superior, no que e por quê? Será que realmente a humilhação de Cristo foi através da carne? Ou seja, o fato de ele se tornar homem, isso fez um ato de humilhação? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado na carta aos Hebreus. E hoje chegamos na lição de número 3. A lição de número 3, ela tem como título A Superioridade de Jesus em relação a Moisés. Hoje nós vamos falar se realmente Jesus foi maior, foi superior ao grande líder de Israel, por nome de Moisés. E a leitura bíblica em classe se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 19. Hebreus, capítulo 3, do verso 1 ao verso 19. Eu quero simplesmente pedir perdão, porque semana passada eu cometi um equívoco, tá? Eu mencionei, eu acho que foi na primeira ou na segunda aula, não me lembro exatamente, que eu mencionei que nós teríamos 13 aulas e eu me equivoquei. Como nós estamos tão acostumados, eu olhei toda a revista e eu passei essa informação errado para vocês. Muitos já me corrigiram, então eu quero pedir perdão, desculpa aqui para vocês, tá? Que serão 12 videoaulas, tá? Essa é a terceira, então vai faltar mais 9 videoaulas. Então serão 12 e não 13 videoaulas sobre a carta aos Hebreus, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3 da carta aos Hebreus. Vamos falar sobre se realmente Cristo foi ou não superior a Moisés. Então o capítulo 3 vai traçar um contraste, tá? Um contraste entre Moisés, que é um grande líder de Israel. Perceba que todos os personagens usados na carta aos Hebreus para comparar com Jesus, ele é um hebreu. Ele é um hebreu, tá? É claro que na carta aos Hebreus vai falar sobre Raabe, mas Raabe não é comparativo a Jesus. Perceba que quando ele vai colocar Jesus superior a Moisés, Jesus superior a Arão, Jesus superior a Josué, são todos judeus. Por quê? Porque a carta foi escrita aos judeus, quem se lembra? Messiânicos, os judeus que aceitaram Cristo como o Messias. É por isso que os personagens, para comparar com Jesus, eles são personagens judeus, para identificar Jesus com o povo judeu. Então ele está pegando grandes referências dentro da história do judaísmo, dentro da história do povo de Deus, do povo de Israel, e comparando com o maior nome que o judaísmo já teve. Nunca outro nome será tão importante dentro do judaísmo e fora do judaísmo do que o nome de Jesus. Eu me lembro agora da carta de Paulo aos Filipenses, que foi dado um nome para ele, que é sobre todo o nome. Ou seja, tanto dentro do judaísmo como fora do judaísmo. Ou seja, ele excede denominação, ele excede religião, ele excede dogma, ele vai muito mais além. Ou seja, todas as pessoas vai ter que se dobrar, vai ter que reverenciar o nome Jesus Cristo. Ou seja, o nome dele é realmente um nome poderoso. Foi um nome dado pelo próprio Eterno, para que o nome dele fosse uma referência, fosse a salvação da humanidade. E vale salientar também
que o capítulo 3, então ele vai mostrar dois líderes judeus, Jesus e Moisés, a superioridade de Jesus, e nós vamos ver nessa aula por que ele foi superior, tá? E uma outra coisa que o capítulo 3 ele ressalta, que Jesus, o autor, ele tenta comparar, ele faz essa comparação, mas é uma forma humana de tentar mostrar que Jesus é incomparavelmente, ou seja, é superior a Moisés. Não tem como, humanamente eu compará-los, tá? O autor tenta fazer isso para que os homens entendam isso, para que nós possamos entender, mas Jesus, então ele mostra que Jesus é incomparavelmente superior a Moisés. Uma outra coisa que o capítulo 3 também ele vai ressaltar, em nenhum momento o escritor aos Hebreus ele vai menosprezar Moisés. Pelo amor de Deus, não levem para a classe essa ideia que o autor está inferiorizando um e menosprezando o outro. Não, ele mostra o papel de honra que teve Moisés, mas apresenta que Cristo é incomparavelmente alguém de honra. Porque é muito fácil, querido, preste atenção, você comparar com alguém que é inferior. Ou seja, você pegar algo ruim e comparar com esse algo ruim, isso não tem graça. Ou seja, então ele pegou um homem de destaque. Ele pegou um homem, preste atenção, que Moisés ele escreveu nada mais ou nada menos do que 6 livros. Ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E ainda atribui-se a ele o livro de Jó. E ainda ele escreveu um salmo. Então perceba a honraria que tem este homem. Ou seja, Jesus não está sendo comparado com um homem da esquina, com um homem sem importância, que não teve legado e história. Ele está sendo comparado com um legislador de Israel, o homem que impregnou a sua marca na história. Ou seja, um homem de credibilidade, é um homem que tem história. Não é um homem desaprovado, é um homem aprovado por uma comunidade. É um homem aprovado dentro de algumas religiões fora do judaísmo. Então Jesus não está sendo comparado com qualquer um. Como dizia o meu pai, né? O Zé da esquina. Não é comparado com o Zé da esquina. É comparado com Moshe, com Moisés, o homem que recebeu a missão de libertar o povo de Israel. Tópico 1. Uma tarefa superior. Ponto 1. Uma vocação superior. O verso 1 do capítulo 3, lembrando que é só o capítulo 3 aqui, tá? O capítulo 3, ele é bem interessante. Por quê? Olha como ele começa o capítulo 3. Eu pegar aqui a lição correta, né? O professor começa a aula e nem pega a lição correta, né? Que eu fechei aqui. Olha como começa o capítulo 3, verso 1. Pelo que, irmãos santos. Preste atenção no tom familiar que começa essa carta, que começa essa epístola. Ou seja, ele começa chamando aquele grupo de pessoas de irmãos santos. É um tratamento especial. Ele não está se dirigindo a qualquer tipo de grupo. Ele está se dirigindo a uma comunidade que já reconhecia, presta atenção, que Jesus era o Salvador. E o escritor desta carta também tinha aceitado a messianidade dele. Ou seja, então ele começa dizendo, olha, você é um dos nossos, você já faz parte da família de Deus, você já é um dos filhos do Eterno, você agora é agraciado, você passou pela cruz. Esses irmãos passaram pela cruz, aceitaram a cruz, o sofrimento do Messias. Tão verdade é que o verso 1 termina assim, ó, dizendo nossa confissão. Ou seja, ele começa dizendo
nossos irmãos, se colocando ali, e ele diz, ele usa a expressão nossa confissão, ou seja, a mesma confissão que o próprio autor da carta fez, os irmãos para quem ele estava escrevendo também tinha feito. E eu preciso que você entenda o seguinte, o que significa a palavra confissão. A palavra confissão, ela é super interessante. Depois eu vou trabalhar essa ideia sobre a palavra confissão. Mas vamos nos atentar para isso. Então ele começa chamando a atenção de um grupo de pessoas que tinha feito a mesma confissão que o autor dessa carta. E que confissão era essa? Que Jesus Cristo é o Salvador. Ele é o Mashiach. Ele é o enviado de Deus. Ele é o prometido de Gênesis 3,15. Porque os judeus estavam esperando o bendito que vinha em nome do Senhor. Eles estavam esperando a semente da mulher. Então a confissão deles foi essa, de aceitarem que Jesus Cristo era realmente o Messias. Tá? Depois de ele fazer esse tratamento especial, ele exorta esses irmãos, tá? Essa comunidade, participantes da vocação celestial. Tá? Ou seja, não é qualquer vocação. A vocação de vocês é diferenciada. A vocação de vocês não está focada nesta terra, está focada na eternidade. E aí ele usa o verbo considerar. O que é o verbo considerar? Eu já expliquei isso há alguns anos atrás, quando eu fiz a explicação sobre a carta aos Filipenses, mas muitos não se lembram, né? E muitos nem me acompanhavam nessa época. Mas deixa eu dizer o que significa o verbo considerar. Considerar aqui significa o seguinte: a partir de agora, vocês tirem o foco sobre Moisés, tira o foco de Moisés. Quem é que entra em cena agora? Jesus. E eu quero que vocês não olhem simplesmente para ele, que o seu olhar não passe desapercebido por ele. Já viu quando nós estamos em algum lugar e que nós passamos o nosso olho e não percebemos que alguém que nós conhecemos está naquele lugar? Por quê? Porque eu não me atentei, eu não prestei atenção aonde eu estava olhando, eu simplesmente passei os olhos. Eu passei os olhos. Já viu quando você está procurando alguma coisa e você passa os olhos muito rápido, a coisa está lá e você não vê? É a mesma coisa. É isso que o autor está querendo dizer. Jesus está presente. Jesus, ele está vivo. Mas vocês precisam prestar atenção nele. Focar nele. Vocês não podem deixar que os seus olhos passem desapercebido dele. Ou seja, agora é só ele e nada além dele. Ou seja, é somente ele e mais ninguém. A partir de agora, eu quero que vocês foquem somente em Jesus. É por isso que ele usa o verbo considerar. Ou seja, eu quero que vocês considerem, eu quero que vocês prestem atenção nele. Nele. Ele agora é o nosso alvo, tá? Ele agora é o nosso alvo. É por isso que ele termina a carta, aí eu vou explicar agora a palavra confissão. A palavra confissão, ela significa comum acordo. A palavra confissão significa eu concordar, tá? Eu falar algo sobre aquela pessoa de forma unânime. Ou seja, o que eu falo de alguém é a mesma impressão que você tem daquele alguém. Ou seja, então aquela comunidade tiveram a mesma impressão sobre Jesus. Ou seja, reconheceram quem ele era, olharam para ele e perceberam que ele realmente era aquilo que eles estavam acreditando. Ou seja, eles reconheceram que aquilo que Cristo falava, a proposta dele era realmente verdade. E eles aceitaram aquela proposta e fizeram uma confissão, ou seja, um reconhecimento de quem ele era.
Ponto 2 diz assim, uma missão superior. O autor aqui, ele vai usar dois atributos para Jesus. Primeiro, apóstolo, e segundo, sumo sacerdote. O sumo sacerdote eu vou trabalhar no ponto 3, uma missão superior. O apóstolo eu vou trabalhar aqui. O que significa apóstolo? Apóstolo significa enviado. Enviado com o quê? Com um propósito. Vale salientar que é a primeira vez na Bíblia que atribui-se a Cristo o título de apóstolo. É claro que ele não estava comparando Jesus a um dos 12 apóstolos. Não, ele não faz essa menção. Ele traz na ideia que Cristo teve uma missão. Porque aqui é a ideia do comparativo. Moisés e Jesus. Olha que interessante. No original, a palavra apóstolo significa enviado. Ou seja, Moisés foi enviado, sim, com uma missão. Qual era a missão? De libertar o povo de Israel. Jesus veio com uma missão, é claro, está escrito em Lucas capítulo 4. Ele veio com uma missão de apregoar, de anunciar o ano aceitável ao Senhor, de dar liberdade aos cativos, de dar vista aos cegos. Ou seja, ele veio com um propósito. Ambos tiveram um propósito. Mas a minha pergunta é, olha que interessante, Moisés teve um propósito, teve ou não teve? Teve, libertar o povo de Israel. Ele conseguiu libertar o povo de Israel? Conseguiu. Ele tirou o povo do Egito. A minha pergunta é, por que então? Por que então? Jesus era superior como apóstolo, como enviado na sua missão do que Moisés. Se Moisés tirou o povo do Egito, levou ele para a terra de Canaã. Eu sei que eles não entraram. Só 2 que entrou daquela geração, Josué e Caleb. Mas ele libertou o povo, ele libertou o povo da terra do Egito, da escravidão. Se pergunta para qualquer judeu, quem que libertou o povo de Israel da terra da escravidão? Moshe. Todos vão falar a mesma coisa. A minha pergunta é, por que então Cristo foi superior na sua missão? Para isso, eu quero que vocês leiam comigo João capítulo 14. João capítulo 14 vai mostrar-nos a diferença. Olha que interessante. Moisés libertou? Sim, libertou. Libertou o povo para quem? Para Deus. Ok? Se você ler capítulo 14, você vai entender que Jesus também liberta o seu povo. E a missão de Jesus não era libertar somente para Deus, mas era libertar para Ele. Foi neste ponto que Jesus foi superior a Moisés, porque Moisés libertou para alguém. Jesus libertou para alguém, mas para Ele também. Por quê? Porque Ele é o próprio Deus. Olha o que diz João capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Olha que interessante. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Olha o verso 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, Cristo liberta para Ele mesmo. Ou seja, Ele liberta as pessoas do pecado para que essas pessoas cheguem a quem? A Ele mesmo. Para que essas pessoas possam morar eternamente com Ele. Moisés liberta o povo, não para ele, mas para uma outra pessoa. Foi por isso que a missão desse apóstolo, chamado Jesus de Nazaré, eu estou falando apóstolo entre aspas, mas a ideia é enviado. Ou seja, esse enviado com esse propósito foi superior, porque ele veio enviado, mas para atrair esse povo para ele mesmo. Ou seja, aonde ele estivesse, na eternidade, esse povo estaria também. Ou seja, ele era a âncora, as palavras dele era a garantia de vitória do povo. É tão verdade que Moisés falava em nome
do Eterno. Eu sei que Jesus falava em nome do Pai, mas perceba que as palavras do Pai, ditas na boca de Jesus, era Ele mesmo dizendo, ou seja, era a vontade dele mesmo, ou seja, porque a vontade, as palavras que ele dizia aqui na terra eram palavras eternas, e como Deus, ele se mostrava através daquelas palavras. Foi por isso que a missão dele como apóstolo foi superior à de Moisés. Uma outra ideia. Por quê? Porque Moisés ele foi mais um dos libertadores. Em Israel nós tivemos vários libertadores. Claro que o maior foi Moisés. Mas em momentos específicos tivemos libertadores, os juízes. Qual é a finalidade dos juízes? Levantar e libertar o povo da opressão, dos amorreus, dos amalequitas. Ou seja, em cada momento eles iriam libertar o povo de Israel de um povo que estava oprimindo eles. Ou seja, Moisés foi mais um dentre os libertadores. Jesus não foi mais um, ele foi o único e definitivo libertador. Nunca mais ninguém vai precisar libertar o povo. O povo já foi liberto, graças a Deus, em nome de Jesus. E Paulo diz que nele não há sombra de variação. Ponto 3. Uma mediação superior. Aqui nós entramos no segundo título, sumo sacerdote. Moisés, ele era sumo sacerdote? Não. Esse título foi dado para quem? Para o irmão dele, Arão. Arão teve o título de Kohen Hagadol, sumo sacerdote, ou o grande sacerdote. A minha pergunta é, mas por que então o autor vai comparar, chama Jesus de sumo sacerdote, sendo que Moisés não era sumo sacerdote? Deixa eu dizer uma verdade para vocês. Como título, ele não teve, mas na praticidade da história, ele exerceu o sumo sacerdócio. Ele exerceu. Teve momentos do povo que ele intercedia entre o povo e o Eterno. Teve momentos que ele mesmo quis se colocar como sacrifício diante do Eterno para intermediar o povo, mas Deus não aceitou. É isso que o autor está querendo lembrar. E o que eu vou dizer para vocês não vão encontrar em livro nenhum, vocês não vão encontrar no Google, vocês não vão encontrar no YouTube, vocês não vão encontrar em nenhum livro, em nenhum artigo em PDF, tá? Isso você encontra na onde? O que eu vou dizer aqui foi uma midrash que eu fiz, foi uma interpretação, foi uma explicação judaica que eu peguei e fiz uma associação com a vida do Messias. Então, no meu ponto de vista, Jesus é comparado a Moisés, mesmo Moisés não tendo o título, mas ele exerceu. E esse escritor que escreveu, ele conhecia profundamente a história de Israel. E no meu ponto de vista, ele está fazendo uma menção, tá? Uma alusão ao Salmo 99 e o verso 6. Olha o que diz o Salmo 99, verso 6. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes. Ou seja, o salmista está mencionando que Moisés não era sacerdote, mas ele em algum momento ele exercia o trabalho de um Kohanim, o trabalho dos sacerdotes, de um Kohen, de um sacerdote. Ele exercitava este trabalho. E você quer ver um texto bíblico onde ele tentou exercitar o trabalho de sumo sacerdote? Eu vou mostrar para vocês. Abra as vossas Bíblias no livro do Êxodo, no capítulo 32, do verso 30 ao verso 34.
Queridos, então, olhe Êxodo, capítulo 32, verso 30 ao 34. Verso 30 diz assim: E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vós pecaste, grande pecado. Agora, porém, subirei quem? Moisés, ao Senhor. Para fazer o quê? Para fazer propiciação por vosso pecado. De quem era esse trabalho? De um Kohanim. Quem fazia esse trabalho? O trabalho da propiciação. Era o Kohen Hagadol, o sumo sacerdote. Essa seria uma função atribuída a um Kohanim, a um sumo sacerdote. Presta atenção, ele iria fazer. Ele tinha acabado de receber as tábuas do testemunho. Ele estava indignado pelo que tinha acontecido, o povo pecou, ele ia fazer uma propiciação. Qualquer dia eu vou explicar para você de forma... Eu já expliquei de forma profunda o termo propiciação. É aquele que torna outra coisa favorável. Propiciação é aquele que se coloca no lugar da pessoa que precisava estar naquele lugar. Ou seja, ele torna outra coisa favorável. O ato dele, ele faz alguma coisa que muda a visão do eterno em relação a essas pessoas. Então ele iria fazer uma propiciação. Por quê? Pelo vosso pecado, pelo teu pecado, pelo pecado do povo. Olha o verso 31. Assim tornou Moisés ao Senhor. Ele saiu para fazer o quê? Uma propiciação. Ele iria fazer alguma coisa para que o Eterno mudasse a sua atitude em relação ao povo e perdoasse o pecado do povo. E disse, ora, este o povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Assim não, risca-me, peço-te, do teu livro que tenho escrito. A tradição judaica interpreta isso, sabe como? Como que Moisés saiu e ele pediu para entregar a sua própria vida em sacrifício do povo. Ele queria ser a expiação. Ele queria se entregar. É isso mesmo. A tradição rabínica interpreta este texto dizendo que Moisés tentou entregar a sua própria vida. A sua própria vida pelo povo. É por isso que ele diz, agora pois perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te do teu livro. Ou seja, a ideia dele era aqui era, eu vou me entregar. A minha vida será a propiciação. E olha que o Eterno responde para ele. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, este riscarei do meu livro. Ou seja, eu não quero o teu sacrifício. Você não é o Messias. Porque é por isso que João, lá na sua carta, ele vai dizer que Cristo é a nossa propiciação, ou seja, o sacrifício de Cristo, Deus aceitou de forma definitiva. A tradição rabínica vai dizer aqui que Moisés tentou se colocar, ele tentou fazer o papel de um Messias, e Deus falou, não, a tua vida eu não vou aceitar, porque tu não é o Messias. Ou seja, é por isso que Deus responde para ele, olha, cada um vai ser responsável ainda pelo seu pecado. Eu sei que isso aí, nós somos responsáveis pelo nosso pecado. Mas perceba que o sacrifício de Cristo, aquele sacrifício sim, tornou a outra coisa favorável para mim e para você. É por isso que o autor aos Hebreus, para mim, ele pensou em Êxodo capítulo 32. Ele pensou neste momento, quando Moisés tentou ser, porque na tradição rabínica ele tentou entregar a sua própria vida. O Eterno disse, não, a tua vida não. É por isso que o escritor aos Hebreus, ele lembra deste fato. Ele diz, não, o sumo sacerdote, ou seja, quando Cristo também era da tribo de Levi também, embora Moisés fosse da tribo de Levi, mas a ordem para ser sacerdote era a casa de seu irmão, casa de Arão. Jesus nem era da tribo de Levi, mas ele era sacerdote, nós vamos estudar depois isso, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas o sacerdócio de Jesus foi superior. A vida
sacerdotal de Moisés. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo tornou uma outra coisa favorável para mim e para você. Isso é profundo, querido. Isso é profundo, tá? Isso é profundo. Depois o nosso autor vai explicar a palavra confissão, que é um termo grego, né? O termo grego é homologia. Sabe do que eu lembrei? De homologação. O que é homologação? Quando você é mandado embora, a empresa vai fazer homologação. Mas o que é homologação? Homologação é justamente fazer a mesma coisa. Você pega o seu contrato e vê o que eles escreveram e o sindicato vê se o que eles escreveram é a mesma coisa que você tem direito, né? Essa que é a ideia, porque a palavra homo significa a mesma coisa, tem essa ideia. E legos ou logia, legos significa dizer, logos significa palavra, fala, ou seja, é falar a mesma coisa. Tá? Homologia significa falar a mesma coisa, ter o mesmo parecer. É por isso que nós vamos fazer uma homologação, para ver o que a empresa vai trazer para nós é coerente, é a mesma coisa que eu preciso. Tá? Essa é a ideia. Tópico 2. Uma autoridade superior. Ponto 1. Construtor, não apenas administrador. A primeira coisa que eu preciso destacar aqui é o que significa a palavra casa. Aqui vai ter uma discussão teológica muito grande, tá? No meu ponto de vista, tem a ideia do próprio povo de Deus. No meu ponto de vista, não tem nada a ver com o tabernáculo. Não tem nada a ver, tá? A ideia aqui é administrar o povo de Deus. Moisés administrou o povo de Deus, que é chamado a casa de Deus. E Cristo administrou quem? O povo de Deus, que é a casa de Deus, é a morada do Eterno. Tá? Porque Deus nunca quis habitar no tabernáculo. Eu já mostrei isso 300.000 vezes. Então por isso que o termo casa não pode se referir ao tabernáculo. Porque Deus nunca quis habitar num templo feito por mãos de homens. Tá? Nunca isso. E no hebraico não existe essa possibilidade linguística de Deus habitar no tabernáculo, de fazer morada ali. A intenção de Deus sempre foi morar em nós. Essa que é a ideia. Então, o termo casa significa o quê? O povo de Deus. Tá? Aquele povo que ele escolheu para ser a sua morada. Então, dentro desse prisma, tá? Dentro desse prisma, Moisés, ele não foi construtor. Não foi, olha que interessante. Não foi Moisés que criou a casa, que criou o povo de Israel. Quem foi? Foi o próprio Eterno. Existem algumas tradições rabínicas que eu sou fascinado por ela, que diz o seguinte, que quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, em Gênesis 1, verso 2, esse Espírito de Ruach HaKodesh era o próprio Messias. O Messias estava ali, conservando o universo. Para quê? Para dar vida posterior ao seu povo. Ou seja, o Eterno também fez aquele povo, o povo de Israel. Foi por isso que ele veio para o povo de Israel, porque era povo deles, era povo do Eterno. Então, olha que interessante, o povo, a casa que Moisés administrou não era dele, era de outro. Então ele não era proprietário, tá? Ele era símbolo que um inquilino. E na qualidade de inquilino, ele era mordomo, ele administrava aquela casa, mas ele não era proprietário da casa. Cristo não. Cristo, ele era filho na sua própria casa. Ou seja, ele era filho dentro da sua própria casa. Era o dono dentro da sua própria casa. O construtor estava dentro da sua própria casa. Então é nesse aspecto que é por isso que Jesus, de forma brilhante, ele disse, não foi vocês que me escolheste, mas eu que vos escolhi. Ou seja, foi eu que construí vocês.
Foi eu que projetei vocês. Foi eu que lancei o fundamento. Foi eu que edifiquei esta casa. Então não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi. E vos nomeei para que você vá e dê fruto. Querido, glorifica Deus por isso. Nós estamos diante do construtor da nossa eterna salvação. Moisés, ele foi mordomo. E deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu também, você, nós, não somos construtores. Nós não somos donos dessa casa. Nós somos como Moisés, como Moshe, servos, mordomo. Então vamos saber administrar a casa de Deus. Infelizmente, tem muitos pastores, líderes que não sabem administrar o povo, que não é dele. Tá? A lição não toca nesse assunto, mas eu estou dando apenas uma pinceladinha para que nós possamos ter a ideia da profundidade deste assunto. Ponto 2. O perigo de ver, mas não crer. Eu achei fantástico essa colocação do autor, porque agora é um papo de judeu para judeu. O papo aqui é de judeu para judeu. Por quê? Porque o autor da carta aos Hebreus, ele recorre à sua própria história. E o judeu sabia do que o autor estava se referindo. Ele estava se referindo àquela geração do deserto, de Bamidba, no deserto. Foi a geração que viu maiores milagres. E daquela geração, quantos entraram na Terra Prometida? Apenas 2. Eu tenho uma mensagem que quando eu sair nos congressos por aí, se quiser me convidar, o zap está aqui embaixo. Tá? Em algum momento vai aparecer o zap para agendamento, e faça o agendamento para nós adorarmos a Deus juntamente com vocês em 2018. Tá? Eu costumo sempre dizer isso. Tá? Milagre não é aprovação de evangelho, porque uma das maiores gerações que viram maiores milagres, de 3 milhões, apenas 2 pessoas entraram na Terra Prometida. Josué e Caleb. O problema não é ver, eu tenho que crer. Nós estamos vendo muitos milagres, mas o milagre não é a certeza da salvação. O que salva ainda e sempre será a cruz do Eterno. Então o problema, o perigo de ver e não crer. Nós estamos vendo coisas, mas não estamos acreditando no essencial. Nós estamos nos acostumando com o sobrenatural. Quando nós pegamos intimidade com acabamos de conhecer uma pessoa, ela nos convida para ir na casa dela, você chega lá, mas nem respira. Faz pose, sim, não, pensa no que fala, senta com cuidado, vai pegar água. Água, por favor. Você quer beber 3 copos, você só bebe 1 por educação, bebe com estilo. Se alguém... Não, vai lá na porta da geladeira. Deus me livre, vai abrir a geladeira, por favor, por gentileza. Depois de 2, 3, 4, 5 anos, depois que você pegou intimidade, você chega aí, e aí, meu irmão? E aquela água gelada? Vou lá tomar, hein? Abra a geladeira, pega, toma, porque você se acostumou. Você se familiarizou com aquelas pessoas. Isso é legal? Em certo ponto é até bacana, legal isso daí. Mas o problema é justamente com o espiritual. Nós vamos se familiarizando com as coisas espirituais, que nós pegamos o que é uma certa liberdade, que nós perdemos o senso do temor, o senso do respeito, o senso do limite. E quando perdemos o senso do respeito, do temor e do limite, nós podemos cometer equívocos. E o excesso nos traz equívocos. E é justamente isso que esse ponto 2 vem trabalhar na nossa mente. E eu devo tomar muito cuidado quando eu vou me familiarizando com aquilo que é divino. Tá? Começa a se me tornar tão natural que eu perco o temor, o respeito e a sinceridade. Eu perco os valores eternos daquela experiência que eu estou vivendo. Ponto 3. O perigo de começar, mas não terminar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Não fiquem brava comigo, nem os irmãos, nem as irmãs. Quem de vocês já começou um regime
e não terminou. Muitos notaram que eu emagreci, porque eu comecei um regime e terminei. Ou seja, não é que eu terminei, eu notei diferença. Os irmãos, nossa, professor, você está um pouquinho mais magro, porque eu ainda estou gordinho. Eu sou um pouquinho mais magro. Mas por quê? Porque eu comecei e fui até o final. Estou em uma pegada. Ou seja, o problema não é começar as coisas, é terminar aquilo que se começa. Quando meu filho começou inglês, o menor, porque o maior já fez inglês, e o menor eu falei sobre isso com ele. Falei, filho, um dos segredos da vida não é começar, mas é terminar aquilo que se começa. Nós começamos regime e não terminamos, começamos faculdade e não terminamos, começamos casamento e não terminamos, começamos um emprego e não terminamos, ou seja, nós começamos e não terminamos, começamos a assistir aula, não terminamos, porque não temos foco, tá? Então, e aí eu quero pedir para vocês fazerem uma lista na classe de vocês de personagens bíblicos que começaram e não terminaram a sua empreitada. E depois pode até citar pessoas que começaram a caminhada e não está mais entre nós. Então o segredo não é começar, mas é terminar, porque a vitória está no final. Agora tópico 3. Um discurso superior. Ponto 1. O perigo de ouvir, mas não atender. E para isso, precisamos ler o Salmo 95, do verso 7 ao verso de número 11. Tá? Leia na classe de vocês, leiam aí, porque a aula já está ficando muito longa para eu ler isso aí. Eu prometo para vocês que nas próximas eu vou tentar reduzir o tempo da videoaula, porque Hebreus é profundo, é complexo e é prazeroso. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Eu postei isso no meu Facebook, no meu Instagram. Se vocês quiserem me seguir na minha fanpage, no meu Instagram, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o meu Facebook, o meu Instagram. Me segue lá no Instagram, me segue lá. Eu sempre posto imagens com frases impactantes para fazer nós refletirmos. Esses dias eu postei uma assim: crença não muda a nossa vida, mas sim atitudes. Porque não basta crer. Não basta crer. Quantas pessoas acreditam em milagre? E quando vai precisar viver o milagre, não vive esse milagre. Porque acreditam, mas não vivem o milagre. Porque falta atitude. Nós acreditamos, a crença aqui é acreditar, é saber de certas coisas, mas não fazemos. Por exemplo, crenças, eu acredito que quem poupa, fatura, mas eu não poupo, porque faltou atitude. Então não basta acreditar nas coisas, não basta saber de princípios, eu tenho que praticar esses princípios. São as atitudes nessas crenças que vão fazer a diferença na minha e na tua vida. É esse o princípio que eu queria trazer para vocês. E eu termino dizendo o seguinte, eu termino esse ponto, né? São as praticidades nelas que determinará o meu, o teu, o nosso progresso. Ponto 2. A humilhação do servo. Deixa eu fazer uma pergunta. Cristo foi humilhado ao se tornar carne? Quando ele possuiu esse corpo, quando ele possuiu o meu corpo, vocês estão me entendendo? Quando ele possuiu essa matéria chamada carne, humanidade, foi aí que ele foi humilhado? Cuidado, irmãos. Tem muitos pregadores, ensinadores ensinando e pregando isso. Mentira. A humilhação de Cristo não está na encarnação dele, não. Não. A carne, ele se tornar homem, de forma alguma o humilhou. Na verdade, ele veio enaltecer o homem. Ele veio mostrar para mim e para você que Adão fracassou, mas ele como homem não iria fracassar como não fracassou. Tá? Então ele não foi humilhado na carne,
por possuir carne. Mas como ele foi humilhado então, Fábio? Presta atenção, a humilhação de Cristo não está no fato de ele ter se tornado homem, mas em esvaziar de sua glória e permitir, e aqui que está o segredo, de permitir que o pecado causasse dor e sofrimento nele, sem ele ter culpa. Ou seja, ele deixa a glória. Porque ele com glória o pecado não atingia. Mas agora ele sem a glória, tá? Esvaziou da sua glória. E isso sim possibilitou o pecado afetar ele. O pecado começou a afetar ele. E mesmo ele sem ter pecado e sem ter culpa, o pecado afetou a vida de Jesus. Então foi nesse aspecto que ele passou uma grande humilhação. E ponto 3, o exemplo a ser seguido. O exemplo a ser seguido. Cristo, não preciso nem falar, que ele precisa ser seguido. Ele cumpriu o que lhe foi designado, ele cumpriu a sua missão, amou sem exceção, amou sem preconceito, priorizou o reino e depois vinha as outras coisas. Eu concluo essa aula dizendo o seguinte: não passe desapercebido dele. Pare, olhe, escute o que ele está falando, que eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. Até semana que vem, que o Eterno continue abençoando a tua vida, a tua casa, o teu ministério.